Você se converteu, descobriu o verdadeiro amor em Jesus Cristo, mas agora você quer que outras pessoas, até mesmo de dentro da sua casa, sintam o que você está sentindo. Você quer saber como fazer isso? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como você vai fazer isso. Bom, muitos aqui devem saber que eu fiz um vídeo aqui anteriormente contando do meu testemunho, né? E eu quero dizer aqui pra vocês que ninguém me arrastou, ninguém ficou me puxando à força. Não foi assim, tá? Eu falava que eu tinha minha religião e que eu não ia e tudo mais. Aí até que um dia uma amiga me chamou, eu senti no coração de ir e eu fui. E dali pra cá nunca mais parei, né? Mas aquilo que eu estava sentindo já era o verdadeiro amor. Eu descobri o verdadeiro amor em Jesus, né? E quando eu descobri o verdadeiro amor, quando a gente tá no primeiro amor, você já percebeu? Você quer que os demais ao seu redor sintam o que você está sentindo. Isso é natural, né? E isso aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu estava naquele primeiro amor e eu queria ganhar o meu irmão para Cristo primeiro. Só que como eu estava no comecinho, eu não sabia como fazer, né? E aí o que eu fiz? Eu busquei algumas orientações na época com os meus líderes e eles explicou que só tinha um jeito da gente conseguir fazer com que essas pessoas viessem para Cristo. E existe só um meio, tá? Que eu vou ler para vocês, está na Bíblia, lá em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aí lá no versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aqui está mais que claro que o único que vai convencer os seus parentes, amigos, de ir para Cristo é o Espírito Santo de Deus, né? Então, esse é o papel do Espírito Santo. Tanto que ele me convenceu. Foi ele que me convenceu naquela noite tão chuvosa de ir para Cristo, né? Eu não aceitei Jesus naquele mesmo dia, mas eu aceitei naquele mesmo mês. Mas por quê? Ele já estava trabalhando ali. Ele já começou a trabalhar dentro de mim e não era pessoas. Não era pessoas. Pessoas não convencem ninguém. O único que vai convencer é o Espírito Santo de Deus. E aí eu queria ganhar o meu irmão para Cristo. Aí o que eu fiz? Falei, vou orar, porque é o único jeito. Eu orava, ele se incomodava com o zino que eu colocava um zino forte lá. E ele, por que você fica escutando essas músicas? Ele ficava me perseguindo. E eu falava assim, entenda que agora é o que eu vou viver. E ele não entendia, porque a mudança na minha vida foi tão radical, foi tão rápido, gente. No mesmo mês, Jesus foi mudando tudo na minha vida, né? A maneira de pensar, a maneira de vestir, né? E até mesmo as músicas mundanas eu já não escutava mais, eu só escutava louvor. E para ele foi algo diferente, ele não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Mas no fundo ele já sabia que eu já estava me convertendo. Aí ele ficava incomodado, me perseguia, batia a porta. E eu falava, Senhor, o Senhor quer ter um encontro com ele. Porque não é possível. Era muita perseguição que eu passava com meu irmão. E aí ele escutando os louvor, botava alto, mesmo ele não gostando. Até que um dia eu convidei ele, estava tendo uma conferência lá na igreja onde eu congregava. E ele sentiu o desejo de ir, né? Mas eu convidei, mas nesse meio tempo eu não ficava no pé do meu irmão. Eu não ficava querendo jogar de goela abaixo Jesus. Não. Eu somente orava e chorava, tá? Muitas vezes vai exigir que você tenha um esforço maior, tá? Você acha que só orar tá bom? Não, você tem que orar e chorar por aquela pessoa. Eu chorava, mas não era um choro fingido, não.
Era um choro que doía na minha alma, porque eu tava sentindo aquele amor verdadeiro dentro de mim e eu queria que ele sentisse também, né? E aí eu chorava nos cultos, era uma dor assim, sabe, que eu sentia, porque eu sabia o que ele estava passando. O meu irmão, eu tinha certeza que ele tinha um nível ali de depressão, né, devido a muitas coisas que ele passou. Tanto que o testemunho dele é muito forte. E aí eu peguei, fui orando, até que chegou esse dia dessa conferência e ele se interessou, a gente foi de bicicleta juntos. Foram 3 dias de conferência, eu lembro que ele foi só 2. E no segundo dia, sem brincadeira, ele já começou a jogar aquelas munhequeiras. Ele era bem roqueirão, sabe? Que usava aquelas munhequeiras assim, de roqueiro, de couro. Ele começou já a jogar. No segundo dia de conferência, eu vi ele jogando no lixinho do banheiro, eu nunca esqueço. Ele jogou um monte de CD de rock que ele tinha. Olha só para você ver que o Espírito Santo já estava trabalhando nele nesse mesmo dia, no segundo dia, no caso. Aí ele gostou muito, ele chorou, eu lembro que ele chorou no culto anterior. Então ali eu vi já o trabalhar do Espírito Santo na vida dele. Gente, Espírito Santo, tá? Não foi Sara, não foi pastor, não foi ninguém. Foi o próprio Espírito Santo que foi convencendo ele. Até que chegou um dia, tá? Resumindo, porque a história dele é muito longa, a gente passou muita luta. Não foi fácil, o processo dele não foi rápido igual o meu. O dele levou um pouquinho mais de tempo, né? Acho que no segundo mês, mais ou menos, que ele foi aceitar Jesus, aceitou Jesus. E eu fiquei muito feliz, porque era algo que eu queria, foi a pessoa que eu paguei o preço, porque você vai ter que pagar o preço por aquela vida. E muitas das vezes você vai pensar em desistir daquela vida, só que você não pode desistir, porque Jesus não desistiu de você. A não ser que a pessoa não queira, mas se você vê que a pessoa ela tá sentindo interesse, ela tá querendo, você vê que ela tá com muita sede, mas ela não tá tendo força, investe nessa pessoa. Não desiste. Eu falo por mim, que foi o que eu fiz com o meu irmão, que eu via que ele tinha uma sede, ele sofria muito, né? O inimigo tava requerendo ele devido a muitas coisas que ele fazia negócio de ocultismo, ele bebeu até sangue de pacto que ele fazia com uma pessoa no cemitério, ele tirava foto no cemitério. Gente, o testemunho dele é muito forte mesmo. Aí até que o Espírito Santo convenceu, mas foi um processo, paguei preço, né? Sofri muita retaliação, porque querendo ou não, eu estava no começo da minha conversão, então eu não entendia muito, né? Mas eu fui aprendendo ali. E foi isso, né, gente? Foi isso que aconteceu. Ele foi para Cristo, hoje ele toca na igreja, né? Todos nós temos nossas falhas, ele tem as limitações dele. Então, hoje a palavra que eu quero falar para você aqui: não desista daquela pessoa que você está buscando, né? Que você quer ganhar ela. Mas você não vai ganhar na tua força, você vai ganhar através do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai convencer. A gente é convencido todos os dias, não é mesmo? Quando a gente quando a gente falha em algo, é o Espírito Santo que nos convence que a gente falhou naquilo e que a gente precisa pedir perdão, não é mesmo? A mesma coisa são as vidas que não conhecem de Cristo ainda. Para elas é tudo muito novo, entendeu? Então é somente o Espírito Santo de Deus que vai convencer, entende? Então não queira fazer nada à força, não queira, tá? É a oração, né? Jejum, né? Pagar o preço ali por aquela vida e ter paciência, né? Que possa ser que leve um pouco mais de tempo. Amém? Então era isso que eu queria falar aqui para vocês, que vocês tenham paciência com essa vida. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!